Boa noite, pessoal. Paz seja convosco. Amém? Estamos aqui no 14º do jejum imersão. Amém? E hoje nós vamos falar de algo sobre que é muito importante na vida de um cristão, que é o poder da fé. Amém? O poder da fé, meus irmãos. Sabe, se a gente não tiver fé, meus amigos, vai ser muito difícil a nossa caminhada aqui na Terra. Vai ser muito difícil. Então o versículo está lá em Marcos capítulo 9, verso 23, que diz assim: E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Uau! Amém? Olha o que Jesus, olha esse ensinamento que Jesus já nos deu. Tudo é possível ao que crê. Sabe, a gente vê inúmeras vezes Jesus falando, se você tiver fé do tamanho de uma mostarda, de um grão de mostarda, poderá dizer ao monte, vá para lá, e ele vai. Meus amigos, sabe, a gente para ficar pensando, às vezes a gente para analisar a Bíblia, sabe, para analisar as Escrituras, e a gente fica, sabe, a gente dá uma viajada, a gente fica pensando na época, como devia ser e tal. Meus irmãos, olha o tamanho da fé. Sabe, olha o poder que a fé tem. Meus amigos, olha o poder que a fé tem. Tudo é possível ao que crê. Mas sabe qual é o problema? Nós somos seres humanos. Sabe, nós somos falhos. Nós somos pecadores. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, mas meus amigos, pela fé, nós agradamos ao Senhor. Meus amigos, pela fé, nós chamamos a atenção do Senhor. Sabe, como a pastora diz na igreja, nada deixa o céu sem antes que deixe a terra. Então, nós precisamos ter fé. Amém? A fé é necessária para ter uma caminhada cristã, uma vida cristã, da maneira que Cristo quer, é necessária a fé. Se a gente parar para analisar as Escrituras, desde aqueles homens que foram os discípulos, homens, quando eu digo a humanidade, tá, pessoal? Quando a gente vê homens, desde aqueles que eram discípulos ou aqueles que só passaram pela vida de Jesus, tipo para cura tal pessoa, cura isso, cura aquilo, faz aquilo. Esses homens precisaram de fé. Quando Jesus, sabe, quando chega lá o pai desesperado pedindo para Jesus expulsar o demônio do filho, ele fala, eu já levei o meu filho para os seus discípulos, mas eles não puderam, eles não conseguiram expulsar os demônios. Jesus vira para eles e fala, homens de pequena fé. Amém, meus irmãos? Pessoal, a fé tem um grande poder. Sabe, lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz algo muito interessante sobre a fé. Olha o que diz. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Meus irmãos, se eu clicar aqui na fé, aqui tem uma Bíblia aqui, tem um dicionário nela, a fé significa, em grego, pistis. Amém? E olha o que significa a fé. Convicção da verdade de algo. No Novo Testamento, de uma convicção ou crença que diz a respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com a ideia inclusa de confiança e fervor santo nascido da fé e unida com ela. Olha o outro, a convicção de que Deus existe e é o Criador e governador de todas as coisas, o provedor e doador da salvação eterna em Cristo. Olha mais um, convicção ou fé forte e bem-vinda de que Jesus é o Messias, através do qual nós obtemos a salvação eterna no reino de Deus. Olha isso, fé com a ideia predominante de confiança, seja em Deus ou em Cristo, surgindo da fé no mesmo. Fidelidade, lealdade, o caráter de alguém em que se pode confiar. Uau!
Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Meus amigos, sem fé, eu e você, nós não podemos agradar a Deus. E como o apóstolo Luiz Hermínio fala, nós precisamos de uma cura na nossa fé. Nossa fé precisa ser curada, meus irmãos. Nossa fé precisa ser curada. Imagina você, para pensar em Abraão, 100 anos de idade. A palavra de Deus fala que quando Deus revela para Abraão, que ele ia ser pai e que ele ia ser um pai de uma grande multidão, e ele conta para Sara, Sara ri. Mas meu irmão, não é que Sara teve o filho ou não? Teve, em Hebreus fala que ela creu. Mas Gabriel, lá em Gênesis fala que ela riu. Meu irmão, Sara tinha 90 anos. Se a gente parar para pensar no dia de hoje, imagina uma senhora de 90 anos ouvindo que ela vai dar à luz a um filho. Ela riu, mas não duvidou, ela creu. Ela deve ter feito assim. Olhou para Abraão, meu Deus. Mas ela creu, meu irmão. Isaac nasceu ou não? Nasceu porque ela creu. Meus irmãos, olha a fé que Abraão e Sara tiveram que ter, meus irmãos. Aos 100 anos de idade, eles tiveram um filho. Meus irmãos, uau! A fé tem um grande poder. E sabe, qualquer fé que necessite de apoio, de sentidos, meus irmãos, não é fé verdadeira. Lá em João capítulo 20, 29, Jesus diz assim, ó: Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Ele estava falando para Tomé. Amém? Felizes são os que não viram, mas creram. Meus irmãos, a nossa mente ela é incrédula, amém? Por isso nós precisamos não tentar entender para crer, mas sim de crer para entender. Sabe, a gente tem que parar de ficar, não, eu vou tentar entender para crer. Meu irmão, para de tentar entender para crer. Tenha fé, creia primeiro, que depois você vai entender. Sabe por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a gente tem fé, eu acabei de ler aqui para vocês o que significa fé em grego. E meus amigos, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente tem fé, a gente crê no Senhor. E meus amigos, a gente agrada ao Senhor. E quando a gente tem um coração que agrada ao Senhor, Ele volta os olhos para a gente e Ele faz o quê? Revela para a gente quem Ele é, os segredos, o coração dEle e o propósito dEle. Amém, meus amigos? Meus amigos, a fé é tão importante para o cristão como a gasolina é para o carro. Amém? Sem fé nós não agradamos a Deus. Grava isso, Hebreus 11:6. Sem fé nós não agradamos a Deus. Amém, meus irmãos? Sabe, que você possa de verdade mesmo pedir: Senhor, cure a minha fé. Nós precisamos que o Senhor cure a nossa fé. Ei, confia no Senhor, confia em Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Amém? Meus irmãos, eu não sei se vocês já repararam, eu não estou com ela aqui. Eu tenho um colar e aquele colar, dentro dele tem um grão de mostarda. Sabe, um grão daquele tamanho. Quando eu for para a igreja eu mostro para vocês, é daquele tamanho, meus irmãos, que a nossa fé pode mover montanhas. Sabe, meus irmãos, nós precisamos agradar a Deus. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Meus amigos, a tarefa para o dia de hoje é: ore para que o Senhor cure a sua fé. Amém? Ore para que Deus cure a sua fé. Essa é a tarefa de hoje. Se você está precisando, sabe, de uma provisão de Deus em alguma área, a sua tarefa é essa. Tenha fé e confie no Senhor. Amém? Mas não fique tendo fé só para receber as mãos do Senhor. Tenha fé para você viver em intimidade e no secreto com o Senhor. Amém? Entra no canal da igreja, se inscreve, deixa o seu like. Amém? E compartilhe o vídeo. Ei, lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Que nós possamos sermos como Abraão, que nós possamos ser como, sabe, meus irmãos, como Samuel, que nós possamos sermos como Paulo, Pedro. Meus amigos, Pedro curava
pela sombra, mas não era por causa de Pedro, era por quem estava em Pedro, o Espírito Santo. Pedro, lá em Atos nós vemos, o povo teve fé e por isso receberam o Espírito Santo e a igreja fez o que fez. Amém? Lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus, mas tudo é possível ao que crê. Amém? Deus abençoe sua vida, fique com Deus. Tamo junto, pessoal. Deus te abençoe. Amém e amém.